Chefe de gabinete mora em imóvel de empresário campeão de contratos em São Paulo. E aí fala do chefe de gabinete da CIURB, Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo, Eduardo Olivato. Vive com a família em um imóvel de luxo que pertence a uma imobiliária do empresário Fernando Marciarelli. Também é dono da FFL Sinalização, Comércio e Serviços, empresa que mais assinou contratos emergenciais com a CIURB durante a gestão de prefeito Ricardo Nunes. Então é mais uma vez, né, um caso aí de corrupção, ou pelo menos uma baita suspeita, algo que tem que ser investigado, e que faz rol dessas esqueletos que o Nunes está andando junto, né? Cada vez mais coisa errada acontecendo. E o que vocês têm para... Essa matéria... Na verdade, eu ouvi no UOL Prime, de um pouco antes do segundo turno. Isso até é um mérito para o UOL, para esses dois, o Thiago Erdi e o Matheus Araújo, que estavam sendo entrevistados pelo Toledo, lá no UOL Prime. Uhum. Tem 3 matérias, essa é a mais grave, mas fica evidente a corrupção na Secretaria de Obras, de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo. É impressionante a cara de pau. O Eduardo Olivato, que é o tal do casado com o cunhado do Marcola, né? Isso não está aprovado, assim, que tem uma ligação, porque ele é um funcionário de carreira, mas é escandaloso isso. Ele, vou descer aqui um pouco na matéria, ele fechou 600 milhões de reais. Nos últimos 4 anos, a FFL faturou 624 milhões em contratos de licitação. No começo, segundo o podcast, eles tinham 20, 30 milhões, antes do Ricardo Nunes entrar. Aí, simplesmente, e primeiro ele, como é que ele chama? É Olivato, mas o primeiro nome dele é Eduardo Olivato. Ele abriu uma empresa para a mulher dele, na Zona Sul, que é no apartamento do cara. Um apartamento do dono dessa empresa, que tem 600 milhões de contratos com a prefeitura. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Ele abriu 2 empresas nesse apartamento. Uma em 2020 e outra uma em 2022 e outra em 2023. Depois, ele foi morar no apartamento do cara. Depois disse que não sabia que era o apartamento do cara. Ou seja, ele usou 2 apartamentos. Ou seja, só aí, esse apartamento da Capote Valente aqui em Pinheiros é um apartamento que vale quase 5 milhões de reais. Entendeu? Apenas, apenas 5 milhões de reais. Então está evidente. E esse cara é extremamente próximo ao Ricardo Nunes, tanto que depois eles compraram um apartamento no mesmo prédio, o Ricardo Nunes e esse cara, porque no debate ele parabenizou a matéria, porque esse cara, Thiago Erdi, estava num desses debates. E depois falou que era ilações. Como ilações, cara? Esse Eduardo Olivato, daí está aqui no final, né? Vamos dar o outro lado, né? Nos últimos anos, aqui, ó. Primeiro que a Controladoria Geral do município está investigando, né? Para apurar o vínculo comercial entre o chefe de gabinete e o dono dessa FFL. Eduardo Olivato voltou segunda-feira, dia 14, né, que essa matéria já faz uns 15 dias, e deverá responder aos questionamentos da Controladoria nessa semana. Ele é funcionário concursado. Olivato informou pela assessoria ter alugado o imóvel de Pinheiros após o encerramento do contrato de locação do imóvel da Zona Sul em janeiro de 2024. Então, ele está dizendo que ele alugou um, depois alugou outro. Para mim, e eu estou fazendo aqui uma suposição, isso é tudo contrato de gaveta, entendeu? Esse apartamento deve ser desse cara, entendeu? Isso que é mais óbvio, grave. mas isso é limitável, parece, né? Carlson.
entendeu? Então, o cara veio falar, a assessoria de Marcieli informou que o chefe de gabinete da CIURB reside no lugar desde dezembro de 2023. A alocação foi intermediada pela Lopes, pelo valor de mercado, e todos os valores estão quitados conforme que foi acordado entre as partes. É uma mentirada, cara. É uma mentirada. E o Nunes dizendo que não tem contato com esse cara, eles moram no mesmo prédio. Quer dizer, o cara não mora lá, né? O Olivato. O Nunes mora. O cara falou. Ninguém sabe, porque esses imóveis foi o cara do UOL que descobriu, entendeu? Porque esse imóvel não está no registro. Foi da própria investigação, então. Foi da própria investigação jornalística que descobriu esses imóveis. E o cara continua lá. Uma secretaria dessa que administra. Acho que eu vou dar o número correto aqui. Não, mas é bizarro, 620 milhões nos últimos 4 anos, né? Pelo amor de Deus. É muito dinheiro, cara. Você imagina um negócio desse? Não, imagina se fosse uma prefeitura petista. Será que a mídia ia estar fazendo a cobertura tão levianamente como está? Óbvio que não. Não, e gente, tá bizarro, tá muito bizarro, porque o UOL soltou essa matéria agora, depois das eleições. Não, essa é de antes das eleições. Essa é antes? É dia 14 de outubro. Ah, tá, antes desculpa do então, segundo não turno. sabia. Antes do Agora, segundo turno. a gente estava assistindo o Bom Dia São Paulo com o Bocardi, anteontem. E eles mostraram os cemitérios. Todo escândalo do cemitério. Todo fudido, todo errado. E eles mostraram, tipo, a eleição foi domingo, eles mostraram na quarta. É muito bizarro. O que a mídia faz é bizarro. Ó, só para dar esse dado. Esse prefeito, ele é tão bandido, ele é tão picareta, que durante o período da gestão dele, ele assinou contratos emergenciais, só um númerozinho fofo, de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Meu Deus. Contratos emergenciais diz que nunca teve na história de nenhum governo um aumento tão grande, porque ele começou a comparar com os outros governos, na época do Haddad, na época do... E tinha uma coisa que, tipo, na época do Haddad, que era um estímulo à delação, né? Se você soubesse de alguma coisa, você fazia uma delação de forma anônima. Acabou com isso. Não existe mais isso na prefeitura, entendeu? Ele acabou com esse órgão. Ou seja, a gente falou muito durante a eleição que esse cara, ele não vale nada. Agora a imprensa passa pano, né? A imprensa passa pano. O UOL aí tá parabéns pro UOL, que tá aí, ó, tem mais outras matérias, tem mais rolo. Depois a gente pode desinchar isso. Mas vamos pensar, a matéria saiu dia 14. Eu não sabia dessa matéria, você sabia, Claudinha? Não. Exatamente. Você também não sabia. Não, ninguém repercutiu Você entendeu? a matéria. Pois é. Foi o jornalista que fez o trabalho dele e ninguém... O cara fez uma puta investigação. Não, a história do Marcola repercutiu um pouco, que foi uma das matérias, né? Depois tem uma outra aqui. Uma? Não, essa cara, que a Lili mandou é gravíssima também, esse lá já de é Parelheiros. outro escândalo, né? É outro escândalo. É outro escândalo. E também não repercutiu. Então, assim, não dá pra entender. Aí agora que a eleição já acabou, ele já tá eleito, vão lá mostrar o cemitério? Não, e tem o negócio das creches também, né? Tem outros, tem o PCC nas empresas de ônibus. É muito rolo. Bizarro, cara. Bizarro. E a imprensa tá passando pano, né, cara? A gente sabe como é que funcionam essas coisas, né? Infelizmente, né? É muito triste ver isso acontecer. É foda. De novo em São Paulo, eu vi muito isso acontecer na época do Maluf. O Pita foi um escândalo atrás do outro. E ele tá se mostrando. Agora, sim, a gente vai ter que esperar ser do interesse da mídia grande, porque, infelizmente, quem ainda consegue fazer, eu vou até citar a Pública, que ainda faz reportagem, mas a mídia alternativa tem muito pouca reportagem. Então, Verdade. A gente vive quando a mídia grande quer realmente fazer reportagem e ainda mais porque veículos menores, é difícil fazer reportagem porque você toma muito de processo, entendeu? Então, a gente aqui, eu sempre quis fazer reportagem, mas é impossível para a gente fazer reportagem aqui, né? Aliás, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é reportagem.
Só que, a gente faz aqui, a gente faz um trabalho mais opinativo, tudo, porque a gente não tem estrutura, né, para fazer isso, né? Só que, se mexer nessa prefeitura do Ricardo Nunes, se tivesse um jornal, como eu trabalhei a Folha da Tarde, que a gente fazia um jornalismo mais local, né, que é aquele jornalismo que você tem 5, 6 repórteres cobrindo, um cobre habitação, um cobre educação, um vai ver escândalo da saúde, um vai ver escândalo de moradia. Então você acaba cobrindo as secretarias, fica falando com o subsecretário e tudo. Esse cara não teria sido reeleito, mas ele foi porque quando fazem a matéria a repercussão é muito pouca, pelo interesse. O apoio ao Ricardo Nunes aqui, no SPJ, nos jornais da Globo e na Folha, tudo era muito evidente, assim. Tanto que o editorial da Folha, que foi soltado anteontem, era assim, se ele quiser aumentar a passagem, tudo bem, entendeu? Porque tá rolando os papos de que ele vai aumentar a passagem aqui em São Paulo, né? E é meio isso, assim, se ele aumentar a passagem, tudo bem. Porque, mesmo com o subsídio da prefeitura tendo aumentado e mesmo com os conluios do PCC dentro das empresas de ônibus. Quer dizer, ele é um bandido, todo mundo fechou os olhos, a mídia grande fechou os olhos e quem se ferra é a gente, que amanhã vai ter tempestade, domingo vai ter tempestade e eu tenho certeza que a gente vai ficar sem luz. Por exemplo. Isso é triste, né, gente? Eu passo a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro, não é diferente. Começou a chover, o Gabriel já olha para mim e fala, né? Tipo, carrega o celular agora. Não, eu aviso um dia antes, eu vejo a previsão e eu falo, carreguem seus celulares. Porque é fato, a gente vai ficar sem luz. Surreal, né, velho? Surreal.